Gente, vocês não imaginam quem que eu vou trazer para vocês aqui. Vai ser uma aula, vai ser uma consulta, mas só que eu vou te garantir, uma pessoa fantástica, um endocrinologista, Marcos. É Marcos Antônio, porque o teu Marcos é com S, né? Sim. Porque você não fala que eu escrever errado, tá? Não. Então, Marcos Antônio Lopes. Olha aqui, essa criatura maravilhosa, que eu tenho a graça de ser um dos meus queridos amigos, né? Sim, com certeza. Marquinhos. Ah, vai ser Marquinhos também, porque a gente chama, não é que é só porque ele é pequenininho, ele é muito fofinho, tá? Fofinho de querido. Você gostaria que você apresentasse, você nasceu onde? Como é que você veio parar aqui? Bom, eu nasci em Araraquara, mas aos 5, 6 anos de idade, meus pais mudaram para cá. E eu moro em Catanduva desde os 6 anos de idade e frequentei todo o meu curso básico em Catanduva, na Paulo de Lima, no Barão, e aí entrei na faculdade em Catanduva. Na FAMECA, né? Sou da primeira turma da FAMECA. Você é da primeira turma? Sim, formado em 75, depois fui a São Paulo fazer especialização, voltei com o título em 78, fiquei mais 2 anos trabalhando, voltei em 80. Em 80 eu reiniciei a faculdade como docente. Então, mas você escolheu a especialidade já de cara, endocrinologia? Sim. Porque você tem que fazer clínica também ou não? Sempre quis fazer endocrinologia. Tá, mas primeiro faz clínica médica ou não? Vai faz direto? Clínica médica, faz 2 anos de E clínica. aonde você fez a residência em São Paulo? Eu fiz em São Paulo, na Escola Paulista, e parte dele também na USP, né, que seria o Hospital das Clínicas. O que chamou a atenção, assim, que você acha que te levou para a endocrinologia? Eu acredito que, assim, o fato de ser pequeno por um erro médico, e também minha avó era diabética, então acho que isso ajudou um pouquinho. E a endócrino estava, assim, numa fase de evolução, de, assim, ganhos de conhecimento cada vez maior, e foi o que me entusiasmou a começar a fazer endócrino. Peraí, você falou um negócio, por ser pequena, porque a endocrinologia aumenta a estatura da pessoa? Não. Existe aquela combinação que Não, dá para... que antigamente, quem tinha um atraso constitucional de crescimento usavam esteroides. E esses esteroides faziam crescer, mas fechava as cartilagens de crescimento. Ah, é? Então era um crescimento, porém não alcançava os propósitos ou as metas genéticas, né? Então por isso que minha família toda é grande e eu não sou. Então, você sabe que a gente tem amigos aqui em comum que levaram filhos até para São Paulo, né? Para fazer o crescimento, né? Uma crescida assim. E eu tenho amiga que ela é tão alta, queria tanto alguma coisa para baixar. Não existe isso, né? Existe. Para diminuir a estatura? Não, não diminuir, não deixar... Deixar crescer tanto. Porque a gente quando envelhece vai tendo a escoliose, vai baixando, né? Dificuldades. Então, mas aí uns deram bom resultado, outros ficaram mesmo. Mas hoje já quase não se fala nisso, né? Porque você percebeu como a população está alta hoje em dia? Não, tem os pequenos. Tem, mas parece que hoje que as pessoas crescem mais. Não. Não é impressão minha? A média ainda é a mesma de sempre. Ah, é? Não mudou nada? Não mudou nada. Porque a gente vê, assim, a gente que quer as comadres, né? Aquelas conversas assim, que não é nenhum especialista, né? Fala, nossa, essa geração está muito alta, muito grande. Não. Eles buscam isso, né? Então, talvez por seleção natural, né? Os maiores buscam os maiores e casam, e aí geneticamente vão ter uma média mais alta, tá? Mas existem os pequenos. Eu tinha uma amiga que tinha 1,90. Ela falava assim, eu não olho para baixo de jeito nenhum, só olho para cima, porque eu quero casar com alguém que tem 1,93 para cima. É engraçado isso, né? Porque vai buscando, né, as relações, assim, vão buscando as identificações. Bom, então vamos lá. O que a maioria hoje em dia busca? Corpo perfeito. Agora tem esse monte de clínica de estética que você faz entrar em tudo quanto é lugar que você é perfeito. Mas você acredita que
que esteticamente fica bonito, mas a saúde, você tem que ter um acompanhamento, não é? Ó, se você levar em conta que a obesidade é hoje considerada uma doença, Né? E que traz outras comorbidades, outras doenças, né? Ela é realmente foco de tratamento que não existia tempos atrás. Então hoje se fala muito em obesidade e naturalmente se busca sempre a musa, né? Aquele corpo perfeito. Mas assim, há tratamentos hoje para a obesidade, haverá tratamentos melhores ainda, acredito eu, estão a caminhos, mas assim, infelizmente, tratar a obesidade está elitizada. Os custos disso são muito elevados. É verdade, tá? eu concordo com você. E a gente, quando trabalha, por exemplo, na faculdade, com um grupo mais socialmente mais baixo, a gente tem muita dificuldade de vencer esse problema. Por quê? As doenças endócrinas são doenças metabólicas, elas não têm tratamento que cura. Elas são um contínuo, você precisa o tempo todo estar acordado para viver essa normalidade. Então você tem que evitar acontecer, você tem que tratar, manter esse tratamento, senão você não alcança resultado nenhum com nenhum medicamento. Então também, assim, aos meus olhos, né, não sei se você concorda comigo, seria muito assim bom se você conseguisse ir no endocrinologista, num psiquiatra e num psicólogo. É multidisciplinar. Não é? Aí, mas olha o custo de tudo isso. E o valor dos remédios? Sim, hoje existe medicamento para compulsão alimentar que está, vamos dizer, na mão do endócrino e do psiquiatra. Existem cirurgias bariátricas e cirurgias metabólicas para melhorar o diabetes, que são cirurgiões que fazem, mas que existem nutricionistas e existem endocrinologistas que acompanham isso, fora o trabalho das doenças paralelas que têm que ser corrigidas, tá? E existe os obesólogos, né? Que trabalham só com a obesologia, só com agora tem esse também? Eu não conheço, de prazer. Né? E assim, como eu tenho uma formação geral, eu sou um endocrinologista do tempo raiz, não no moderno, não moderninho, que seria o Nutella, né? Chama de endócrino Nutella. Eu já trabalhei com endocrinologia infantil, né, pediátrica, já trabalhei com obesidade, já trabalhei com distúrbios de crescimento e trabalho ainda com essas coisas, mas o meu forte, meu prazer estava em ver a evolução que o diabetes teve nesses 30 anos aí de história. Então, bom, você aqui é considerado o Papa da... Eu não sei, eu admito que eu estudo bastante, né, e admito que ensino bastante. Tanto que eu dou aula na faculdade, na aula prática, ensino os alunos, principalmente o meu forte seria diabetes. E também sou speaker de empresas, de laboratórios, na área também de medicamentos para diabetes. Então, aí eu ensino colegas, tá? Certo. E hoje, assim, existe um medicamento com benefícios cardiovasculares e renais, então eu dou aula para nefrologistas, para cardiologistas, para geriatras, clínicos gerais, residentes na clínica, né? E participo também com colegas endócrinos. Ó, para não perder o foco, porque assim, nós começamos aqui com a obesidade, porque também tem um leque para a gente falar aqui. Depois a gente vai para o diabetes, porque a diabetes que você sabe, que o meu amigo Toninho Chakra falou que você é o papa daqui de Catanduva da diabetes. Né? E antes de ser falado pelo Toninho, né? Não tem... Mas vamos lá, ó. A obesidade, por exemplo, assim, eu sou obesa, eu vou engravidar. Essa criança que vai, a formação dela também vai pegar o mesmo tipo de obesidade minha? Vai ter, já nasce com alguma... Sim, se você tem tendências genéticas de ganhar peso, a criança pode ter, mas o que mais faz a criança engordar é quando ela tem sofrimento fetal. Se ela, dentro do seu organismo, ela sofrer por uma dieta, por uma desnutrição,
ela se prepara para ser obesa e diabética. Ah, é? Sim. Então, por isso Explica melhor isso, peraí, eu não entendi. Quando a pessoa faz uma dieta muito rígida ou quando ela tem dificuldades... A grávida. Dificuldades na gestação, o feto entra em sofrimento por falta de nutrientes. Nesse caso, ele vai ter um preparo, vamos dizer, genético, tá? Chama epigenética, de estar pronto para acatar e receber os nutrientes de forma mais propícia. E isso favorece eles no futuro a ganhar peso ou serem diabéticos. Interessante. E aí, é interessante que também, além do ginecologista, uma gestante também teria um acompanhamento de um endocrinologista? Sim, se ela tem excesso de peso ou se ela é diabética gestacional ou se ela tem antecedentes de diabetes, né? Também em relação à genética, em relação à gestante, a gente tem muito cuidado com a tireoide, né? Hoje é muito importante acompanhar a gestante com a questão da tireoide. Agora você percebe assim, olha, também já tomei, viu? Não estou porque de experiência prática. O dia que eu falei para vocês, fez assim, ó, ainda não ouvi falar, não conheço, as injeções, né? E aí, tá em alta as injeções, agora tá em alta. Tá. Quando eu te falei, você falou que eu era meio retardada, acho, né? Não. Bom, você, não, você não sabia, né? Falei. Desde que eu me conheço por endócrino, existem milhares de terapias, vamos dizer assim, alternativas que não eram bem vistas, não são bem vistas e ainda existem, tá? No submundo aí da medicina. Mas, dentro da linha de tratamento do diabetes, surgiu um medicamento que são análogos de GLP-1 e o primeiro que surgiu era o Victoza. E esse remédio, no tratar o diabetes, ele mostrou capacidade de emagrecer. E aí, a mídia, né, o marketing, optou em fazer muito mais a divulgação do emagrecer do que de tratar o diabetes. E como é um medicamento caro, caríssimo, para os diabéticos não é a primeira opção, mas para o obeso era. Então, eles foram tratados com Victoza, que não era um remédio para obesidade, era um remédio para diabetes. Mas a indústria resolveu fazer um estudo com doses maiores voltados para a obesidade, conseguiu mostrar resultados e aí lançou o mesmo produto em doses maiores, chamado Saxenda, e que era só para obesidade. Então é uma caneta para aplicações subcutâneas voltadas para a obesidade. Aí o problema era esse, aplicações diárias. Então a indústria falou assim, não, vamos tentar fazer a semanal. E aí achou bem melhor, mas muito mais caro. Um medicamento que já estava em estudos, né, que é o Ozempic, a semaglutida. E esse remédio, ele também tem a sua bula para diabetes, embora ele tinha resultados melhores para a obesidade. Então agora, o ano que vem, terá o Ozempic 2.4, que é voltado para obesidade. Os custos ainda não sabemos, mas não vão ser muito, vamos dizer assim, serão salgados. Serão salgados, né? E virá também da Lilly um outro medicamento com excelentes resultados nos estudos para emagrecer e que também é voltado para diabetes, mas claro, será lançado para obesidade. Então, mas dizem que já saiu em comprimido, né? Saiu. Mas que não tem a mesma... Não, ele não tem a mesma capacidade de emagrecimento. Vamos dizer, o Ozempic consegue emagrecer de 5% a 10%, enquanto que o comprimido apenas 5%. E o preço dele é tão salgado quanto o de aplicação semanal. Eu tenho amigas médicas em Rio Preto, não vou falar teu nome, tá? Pra ficar cegada. Gente, eu fico abismada. Você encontra a pessoa enorme, daí 3 vezes você olha, tá assim, ó. Às vezes ela tem uma resposta muito boa ao remédio, né? Então,
É possível. professor, porque eu não consegui fazer isso. Então, mas a gente tem que lembrar que o tratamento é contínuo. O custo é salgado, mas o tratamento tem que ser contínuo. Tá? Até o caso de obesidade tratado com cirurgia, existe possibilidade de retornar à obesidade. É verdade. Então a gente tem que ficar ciente de que obesidade é uma doença contínua e que precisa de tratamento contínuo. Mas me explica uma coisa. Bom, agora eu tenho mais alguma novidade da obesidade para a gente falar? Não, existe um tratamento para compulsão alimentar, existe um tratamento off-label que tem potencial de emagrecer, mas que não faz parte da indicação para obesidade. E existem as canetas, né, aplicadas, e agora o outro produto via oral ainda. Mas assim, fora isso não tem outras novidades. E não dá problema nenhum isso em outras partes? Porque você toma uma coisa para uma coisa, arrebenta com a outra. Existe um risco de pancreatite muito raro, muito raro, tá? Rim, fígado, nada? Não tem problema, não. Muito pelo contrário, quando se trata de obesidade, você melhora, por exemplo, a esteatose do fígado, né? O rim não tem problema nenhum, o rim tá bem nesse... Tá bonitão no pedaço. Agora, você me explica uma coisa. Porque tem pessoas que têm a hipoglicemia, né? Hipoglicemias. Aí, fala assim, é um pré-diabético, é isso? Pode ser, porque assim, se ele tem obesidade, ele vai ter resistência à insulina. Então ele vai produzir muita insulina para fazer um pequeno resultado em relação ao açúcar. Mas ele engorda por conta dos outros efeitos. E aí, à medida que ele ganha peso, ele vai cada vez exigindo mais insulina. Então, se o pâncreas dele entrar em falência nessa busca de aumentar a sua produção, aí ele fica diabético. Mas não são todos que serão diabéticos, não, tá? Obesidade cria resistência insulínica, mas gera diabetes, mas não 100%. Além do crescimento, obesidade, o que mais? Tiroide, né? Como que faz isso? vamos agora tratar da tiroide. A tiroide é uma doença assim, muito comum, né? Quase que 30% da população brasileira tem problema com hipotireoidismo. Existe muito medo dos nódulos, mas hoje são benignos na maioria. E o tratamento, assim, se avalia através de exames laboratoriais simples e baratos, a ultrassonografia também rastreia os nódulos. E em relação a ganhar peso, ela vamos dizer assim, é uma potencialidade, mas não é também para 100%. É porque tem gente que fala assim, eu tive sorte de ter tiroide, mas eu emagreci, ela me ajudou a emagrecer. Nossa, eu tô com tiroide, olha o tamanho que eu tô. Mas nem sempre é verdade. É verdade. Nem sempre mas é o que eu te falo, as conversas de comadre vêm de mulher. Mas tratar o hipotireoidismo pode melhorar muito o peso também, porque a pessoa às vezes fica inchada, entendeu? E metabolicamente mais lenta. Então, quando ela resolve o problema com o tratamento, ela melhora bastante isso. Como é que agora, como você é professor de faculdade, o interesse dessa nova geração, porque agora está tudo muito mais rápido, todo mundo quer tudo pronto. Quando você sentar na janelinha, né, tudo bem. Você acha que está vendo essa geração vai ser para o estilo moderno, clínico, essas coisas, ou ainda existe aquele aluno que estilo Marquinho? Eu espero que tenha mais, pelo menos que estudem, porque eu acho que é necessário. De uma certa forma, a gente fica um pouquinho com medo da geração por conta no desenvolvimento dos estudos de medicina, né, houve uma demanda muito grande para aumentar o espaço e aumentar os médicos sem a qualificação e sem, vamos dizer, sem áreas de preparo, né? Não tem hospitais para todo mundo, não tem professores para todo mundo, as escolas não estão bem adequadas, mas isso faz parte do crescimento do Brasil, né? Hoje se produz 36 mil médicos por ano, né? É verdade. É uma coisa
meu CRM é 25250 e hoje tem aí Hoje eu tenho aniversário. 250 mil e alguma coisa. Hoje é né? aniversário dele, eu tô vendo agora, nós vamos saber a idade dele. Então, aí, bom, agora sim, da obesidade tem mais alguma novidade para você falar pra gente? Olha, vai ter sim. Vai ter o ano que vem, vai ter dois medicamentos, vias injetáveis, subcutâneo, mas com potenciais de resultados muito grandes. Vou esperar o ano que vem, tá? Eu também estou esperando. Ô Marquinhos, mas olha aqui, é engraçado que esses remédios não precisam de receita médica, né? Você vai na farmácia e compra. Isso é Brasil, né? Porque precisar de receita precisa, tá? Mas no Brasil não tem o que dizer, certo? Então... É porque se a gente quer comprar, vai lá e compra, né? Não tem problema nenhum. Se precisar de receita, eles arrumam a receita. Mas não é isso também. Assim, sabe o que eu falo? No fim, você acaba fazendo sem uma orientação. Perfeito. Aí o que acontece? O resultado não é aquilo que você quer. É uma pequena economia na consulta, né? Um grande investimento nos medicamentos e um resultado inadequado que às vezes acaba perdendo tudo. É isso que eu percebi. Que no fim, você acaba tomando do jeito que você acha, né, que dá certo. Você não segue orientação nenhuma, não tem instrução, né? Bom, então vamos lá na diabetes. O que é a diferença daquelas pessoas que precisam pôr aquele... É catéter aquilo, não é, né? É uma bomba de injeção de insulina. Que usa aquilo, que consegue controlar com remédio. Vou tentar dar uma aula. Dá uma aula, gente, presta atenção, que é consulta de grátis. Tá. Existem dois tipos de diabetes. Certo. Um que é comum na fase infantil e juvenil, que antigamente a gente chamava de diabetes juvenil, mas hoje é chamado de diabetes tipo 1, e ele tem uma tendência de falir o pâncreas rapidamente e ter cetose como resultado. Então isso é um diabetes que é dependente de insulina como tratamento. Esses diabéticos, eles poderão ocorrer na primeira infância, desde o nascimento até os 30, 35 anos, quando a gente chama de diabetes tipo 1 tardio. Mas esse é apenas 10% da classe de diabéticos. O que cresce em quantidade, que chega a 463 milhões aí no mundo, é o diabetes tipo 2, que é um diabetes que vem por conta da obesidade, por conta do sedentarismo, por conta de medicamentos também que se usou. E assim, o diabetes tipo 2, ele é genético, então tem heranças familiares. É hereditário, né, que vai assim. E aí você, somando isso, você vai ter muitos diabéticos. E o tratamento do diabetes, ele resolveu uma parte. No início tratava-se muito o açúcar, resolvia o problema em abaixar o açúcar, tá? Mas os diabéticos foram sobrevivendo, porém eles começaram a ter mais tendência de morrer por lesões renais, lesões cardiovasculares, né? E lesões neuropáticas nos membros inferiores. E isso não tinha uma solução, né? O número de diabetes crescia e o número de complicações também estava crescendo. Nenhum dos medicamentos que nós tínhamos para tratar o diabetes ajudava nesse sentido. Então hoje... Mas também, além de tudo isso, dizem, né, não sei, não tem ninguém que me garantiu isso, mas diz que o homem também perde a ereção, né, a potência isso quem é chama diabético. Disfunção erétil por conta de uma neuropatia. É a neuropatia. É a tal da neuropatia. É a tal da neuropatia. Eu achei que era só por causa dos... Não, os nervos das pernas, por serem os maiores, eles são os primeiros a serem afetados. Mas o nervo pudendo da ereção, ele também é afetado. É claro que alguns homens procuram médico quando tem a disfunção erétil. Outros procuram porque tem dor nos pés, né? E outros procuram porque já tem alguma lesão que não se resolve e às vezes sofre amputação. Mas essa parte já melhorou bastante em termos de a educação do diabetes, foi ajudando muito o pessoal a entender e a tratar precocemente essas coisas. Mas a lesão renal, né, que vamos dizer assim, praticamente 2/3 dos pacientes que usam a máquina nos rins,
eles são diabéticos. 50% dos pacientes que têm problema de cegueira são diabéticos. Cegueira, leva a cegueira também. A insuficiência cardíaca também é uma doença que ocorre mais em diabéticos do que em não diabéticos. Então, essas doenças, elas não tinham uma solução. Há 20 anos que nós não temos novidades nenhuma nesse campo. Aqui tinha muita gente que fala, olha, eu não posso engravidar porque eu sou diabético. Sim. Mas agora já está controlado? Hoje é possível muita coisa que a gente consegue por conta do tratamento, tá? E um medicamento que surgiu há 6 anos atrás, da classe chamada IGLT2, né, inibidores da IGLT2, ele veio com um propósito de tratar o diabetes, mas no trabalho de pesquisa eles perceberam benefícios cardiovasculares. E isso, assim, abriu um leque muito grande para esses medicamentos. E foi, assim, uma chamada para uma novidade maravilhosa. Então, hoje você tem um medicamento, uma classe terapêutica, que trata o diabetes, mas que previne a doença renal e cardíaca, e também trata a doença renal e a doença cardíaca, já estabelecida. E mais, hoje sabe-se que ele pode tratar o renal e o doente cardiovascular, mesmo sem ele ter diabetes. Então veja quanto benefício. Você pega uma bula de um remédio, você vai lá e fala assim, nossa senhora, onde que eu me encaixo aqui, né? Porque é para tanta coisa, aí você não sabe o que prever, né? Então, esses medicamentos, hoje, eles são assim, uma novidade tão forte, que os medicamentos do SUS, que tem aí 40, 50 anos de história, são os mais retrógrados, vamos dizer assim, em termos de evolução. Nós temos hoje um medicamento que não tem 6 anos de história e já é oferecido pelo SUS. Olha que beleza. Entende? Por quê? Porque você está prevenindo doenças cardiovasculares e doenças renais. Você está evitando um gasto futuro com as máquinas dos rins e também com as insuficiências cardíacas que ocupam internações atrás de internações e que tem uma sobrevida curta. Então, esses medicamentos estão fazendo assim um outro papel na medicina. Olha que bom. Que os nefrologistas estão adorando, porque fazia 20 anos que eles só tinham diuréticos para tratar. Os cardiologistas que tinham as insuficiências cardíacas, sofrimento com as internações repetitivas, eles estão adorando o medicamento. E estão usando para diabéticos e para não diabéticos também. Existe uma prevenção para eu não ser diabético? Porque às vezes, assim, na família, né, que como é genético, eu posso me prevenir a partir de quando? Para não entrar na lista da família. Se você pensa no diabetes tipo 1, que é, vamos dizer assim, autoimune, ele começa do nada porque tem anticorpos, você pode fazer estudos de anticorpos presentes no seu sangue, ou no sangue, vamos dizer, dos irmãos desse diabético, para saber a potência que eles têm de serem doentes da mesma forma. Então é possível você analisar, esse tem alto risco, esse tem baixo risco de ter a doença. Em relação ao diabetes tipo 2, nós sabemos que a doença vem com o ganho de peso, com a resistência insulínica. Então o tratamento é emagrecer. O diabético que tem essa tendência deve emagrecer, tá? Ele precisa emagrecer, faz parte da educação do diabetes emagrecer. Se ele tiver qualquer tratamento que esteja fazendo para diabetes, mas está engordando com o tratamento, ele está no caminho errado. Ele precisa emagrecer. Porque tem gente que faz de tudo. E, você pega uma pessoa, às vezes, que tem uma alimentação saudável, faz isso, e você vê que engorda. Aí você pega uma que faz um prato, né? Aqueles PF, come de tudo, engorda. E aí, qual que é a receita, doutor? Bom, quem come bastante e não engorda, né? Ou tem uma vida
ativa e que consome tudo que ele recebe, ou ele estaria com um diabetes descompensado, porque o diabético descompensado, ele come, mas não aproveita o que ele comeu, ele joga fora isso de novo, entendeu? Então ele passa fome comendo, e quanto mais ele come, mais ele passa fome, né? Então é o diabético descompensado. Agora, quem come pouco e tem tendência de engordar, ele pode ser sedentário, ou ele também às vezes está usando um medicamento que está forçando ele a comer mais, né? Ou ele captar mais esse alimento, e aí está atrapalhando um pouquinho o seu próprio tratamento. Você vê que endocrinologista é a alma do negócio, né? Endocrinologista é a alma do ser humano, nem do negócio. Começou, né? Estudando tudo isso, né? Então hoje precisa ter ciência. É verdade. De que existe, consciência mesmo do que... As diretrizes dessas associações, tanto da endocrinologia, como da cardio, como da nefro, hoje em dia eles fazem assim, um tratamento o mais individual possível. E não assim, eu não trato diabetes, eu vou tratar diabéticos, porque eu preciso saber como é que ele vive, o que ele precisa, o que ele faz, né? Poder socioeconômico, se ele está começando a doença ou se ele já está com todas as complicações da doença. Eu tenho que ter uma resposta adequada a cada um. E hoje, no consenso, deixou de ter aquele negócio de, você tem esse remédio, se não funcionar, aí qualquer um desses serve. Não, hoje você tem uma seleção. Se você está começando a doença, não tem complicações, você vai para uma linha de tratamento. Mas se você já tem uma doença renal ou uma doença cardiovascular, você já tem que começar com outra linha de tratamento. Essa outra linha de tratamento usa os inibidores da SGLT2 e os análogos de GLP-1, que são as canetas. Tá? Os dois têm as mesmas funções e os mesmos resultados, porém, custos diferentes. Ai, tomara, né? Custos diferentes. Mas assim, um prognóstico bem melhor. Hoje, eu diria que o diabético, vamos dizer, realmente agora ele tem uma sobrevida mais longa e melhor, porque antigamente a gente tinha uma sobrevida, mas caía na fase das complicações, então era um sofrimento na fase final de vida. Hoje não, hoje dá para ir cuidando para não chegar lá. Como diz o caipira, vai toreando, né? Vai toreando. Bom, olha, só tenho a agradecer, né? Agora você quer saber minha idade. Gente, não sabe dele, eu vou descobrir a idade dele, depois eu conto, tá? Mas, Coleta, então vamos aqui, ó. Queria que você desse assim, você é professor da faculdade, você é um pai exemplar, um marido maravilhoso da Ângela, um avô babão, de 3 netos, um amigo fantástico. Obrigado, porque você é aquele amigo que a gente dá vontade de se apertar do coração, assim, né? Então vamos lá. Você está com o consultório novo aqui, né? Isso. É novo, né? Aqui vocês estão na sala de espera do meu consultório. Olha que lindo, que chique. E, na verdade, bem confortável. Eu estou aqui há 8 anos. Eu mudei de endereço há 8 anos. E tenho um consultório, trabalho como consultor na farmopatia, trabalho na faculdade como professor de endocrinologia há 42 anos, né? E sou speaker de 2 empresas laboratoriais para dar aulas aos colegas. Muito bom. Aqui você atende por convênio ou não? Não. Eu atendo conveniados com um bom desconto, mas eu deixei de atender por carteirinha, tá? Ah, tá. Porque os convênios estão judiando muito dos médicos. Eu acho que precisa despertar isso, né? E sair dessa fria, né, em tempo, porque senão o cara entrega a saúde a um preço de banana. Nossa Senhora. Bom, então, eu tenho que te agradecer, porque você sabe que eu sou tua fã de carteirinha, eu adoro vocês, estar com vocês, tudo. Mas assim, eu quero te agradecer muito e queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está conhecendo o Marquinho e
De prevenção, fala do seu coração, porque você tem tantas boas palavras. Olha, como eu disse, eu sou um endocrinologista raiz, né? Trabalho sempre atualizado, vivo preferentemente congresso, né? dentro Inclusive, dos você voltou congressos. Congresso Acabei agora. de chegar de um, a semana que vem já estarei em outro, Nossa. né? Fiz muitos congressos durante o tempo do Covid online, né? Consegui 17 certificados em um ano. Nossa Senhora. Muita coisa. Mas assim, a gente procura ser atual para poder realmente oferecer também o melhor para os nossos estudantes aqui da FAMECA. E da tua clientela também, né? E da minha clientela, eu espero que eles estejam satisfeitos sempre e saudáveis. É verdade, isso que é importante. Muito obrigada. Vocês viram, gente, que eu virei fantástico? Viu? Se gostaram, vai lá no canal que tem mais outras entrevistas que vocês vão adorar. Eu agradeço.